Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu vim trazer o fechamento das leituras de julho aqui pro canal. Bom, o primeiro livro que eu li em julho foi Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex. É um livro de não ficção sobre o acontecido no Hospital Colônia, um hospício em Barbacena. E esse livro eu tava a fim de ler há bastante tempo. Eu já li um outro livro da Daniela Arbex, que saiu resenha aqui, que é o Todo Dia Mesma Noite, sobre a tragédia na boate em Santa Maria. E esse era o que eu mais queria ler dela, na verdade, e eu recebi esse livro num pacotinho do Clube Leitura, que eu sou curadora deles lá no clube. Eu indico livros de ficção, e a Amanda Azevedo indica livros de não ficção. Tem também um outro grande time de curadores lá. Se vocês tiverem interesse em assinar o Clube Leitura, os dados vão estar aqui embaixo. Vocês podem assinar com o meu cupom ANALUBUSSOLAR, que dá 10% de desconto pra vocês, e passa uma pequena comissão pra mim, então essa é uma forma de apoiar o meu conteúdo. Mas enfim, recebi o Holocausto Brasileiro numa caixinha deles, com indicação da Amanda, e eu fiquei muito feliz porque eu já queria ler há um tempão. E essa edição é maravilhosa, é cheia de foto, e assim, gente, é daqueles assuntos pesados, mas que a gente tem que enfrentar, não adianta empurrar pra debaixo do tapete, a gente precisa entender o que aconteceu, e é realmente uma história muito chocante. Aqui nesse livro a gente tem um prefácio da Eliane Brum, e ela fala que poucas coisas podem ser chamadas de holocausto sem ofender o verdadeiro holocausto. E isso daqui é uma dessas coisas, porque é um caso muito absurdo de tentativa de eugenia, de limpeza da sociedade, trancando essas pessoas num hospital em péssimas condições, era quase um campo de concentração, na verdade, o hospital, porque ninguém ia pra lá doente, saía curado, muito pelo contrário, muitas pessoas eram jogadas lá sãs e não tinham perspectiva nenhuma, muitas vezes morriam lá dentro por causa dos maus tratos, da falta de alimentos, da falta de água, da falta de qualquer forma digna de viver. Então, enfim, eu agora faço vídeos 2 vezes por mês no canal do Clube Leitura, e um desses vídeos que eu fiz no mês de julho foi a resenha do Holocausto Brasileiro, e eu fiquei muito em dúvida se eu ia trazer a resenha pra cá também, ou se eu apenas indicaria pra vocês irem assistir no canal Leitura. E por fim eu decidi fazer isso, porque eu achei que a minha resenha ficou muito boa, e eu sinceramente não sei como fazer outra que seja diferente. Eu acho que não faz sentido postar um conteúdo igual em 2 lugares, então serve aí como incentivo pra vocês me acompanharem por lá também, acompanharem o canal do Clube Leitura, que eu divido com a Amanda do Lendo e Comentando. Então conheçam também o canal da Amanda e o canal do Clube Leitura pra vocês acompanharem a gente por lá. Então a resenha desse livro vai estar lá, eu vou tentar lembrar de colocar aqui nos cards pra vocês conferirem também. Ela não vai sair aqui, mas eu quero que vocês me prestigiem por lá e deixem seus comentários por lá também, que eu vou responder, tá bem? Imperdível. Depois eu li O Construtor de Pontes, do Marcos Zusak, que é o autor de A Menina que Roubava Livros, e esse livro dele aqui saiu no ano passado, e ele ficou mais de 10 anos escrevendo. Aqui na orelha acho que conta direitinho, mas foi realmente uma obra que tomou muito tempo da vida dele, porque ele quis fazer com calma, ele quis fazer muita pesquisa. E enfim, eu lembro que na época que esse livro saiu, eu fiquei super empolgada pra ler, eu quis comprar ele logo em seguida, e aí é claro que depois que eu compro eu sossego um pouco, e aí eu só fui ler agora, esse ano. E eu gosto desse livro, isso me fez lembrar muito da minha leitura de A Menina que Roubava Livros, porque é um desses livros em que eu gosto da história, eu guardo a história com carinho, ela cresce em mim depois da leitura, mas eu lembro que ler não foi tão divertido, assim. Eu lembro que eu achei muito truncado enquanto eu lia A Menina que Roubava Livros, e eu achei a mesma coisa desse livro aqui. Por isso que me remeteu a estar fazendo aquela leitura, porque quando eu li A Menina que Roubava Livros, eu tinha meus 14 anos, e eu não confiava muito em mim. Eu achava que eu não ia saber, que eu não ia entender livros mais difíceis, que fugiam, né, do que eu costumava ler, de livros de adolescente e tal. Então eu joguei muito nas minhas costas essa questão da leitura truncada, mas eu senti a mesma coisa com esse livro. São capítulos curtos, mas alguma coisa trava, alguma coisa na estilo de narrativa, na forma de escrita, não faz com que eu entre tanto na história. Mas a história é muito bacana. E com certeza já foi o livro que cresceu em mim agora, uns dias depois da leitura. Nesse livro a gente vai acompanhar a história de 5 irmãos. A mãe deles morreu e eles chamam o pai de assassino. E é um dos irmãos que tá contando a história aqui, ele tá digitando, ele tá escrevendo pra gente essa história numa máquina de escrever antiga da avó dele. E ele vai contar a história dos irmãos, principalmente de um irmão em específico, que ele fala que a culpa toda é dele e foi por ele que tudo aconteceu, e ele tá contando essa história porque ele foi o responsável. Então esses meninos, eles vivem, né, eles perderam a mãe,
eles não têm muito contato com o pai, eles vivem sozinhos. E são 5 adolescentes, meninos, vivendo sozinhos, e a gente vai acompanhar essa história em algumas linhas temporais. Uma aparece bem pouco, mas que é a linha de hoje, em que o narrador tá escrevendo a história. E nas outras 2 linhas que a gente acompanha bem mais, uma linha é a da época dos pais dele se conhecendo. Então a gente vai ter um tanto da história da mãe, um tanto da história do pai, um tanto da história do namoro deles. E uma da história, e a outra linha é a história que eles estão vivendo no período em que o escritor quer retratar. Então ele tá retratando um momento em que o pai deles voltou pra vida deles e que eles vão tentar lidar com isso. E a gente tem esse irmão, o Clay, que é o irmão que meio que faz tudo acontecer, que é o construtor de pontes. Em inglês, na verdade, o título do livro é Bridge of Clay, que é o nome do personagem, e que, se eu não me engano, Clay significa clemência também, ou algo do tipo, então teria aí esses 2 sentidos, porque não deixa de ser o que acontece aqui. O Clay vai ser o irmão que vai topar essa reaproximação do pai quando ele tenta, e aqui a gente vai ter uma grande construção de ponte metafórica e física também, porque eles vão estar construindo uma ponte, o menino e o pai, uma ponte literal em cima de um riozinho, mas a grande ponte a ser construída na história é a de trazer o pai de volta pra vida deles aceitarem essa aproximação. E enfim, acho que eu já falei demais, vou deixar mais comentários pro vídeo que vai sair só sobre ele. Depois que eu terminei o Construtor de Pontes, eu peguei pra ler no Kindle o Niket, da Paulina Chiziane. A Paulina é uma escritora moçambicana, então a gente consegue ler o livro dela sem tradução, né, porque ele é escrito em língua portuguesa, eu acho que a gente sempre ganha com isso. E bem, eu tinha muita curiosidade de conhecer o trabalho da Paulina e ainda não tinha entrado em contato com ele, foi meu primeiro contato, e eu acho que Niket é mesmo o livro mais famoso dela, é o que eu mais ouço falar. E o subtítulo desse livro é Uma História de Poligamia. Então a gente vai acompanhar uma história que se passa em Moçambique, que tem uma protagonista que tá narrando a história, ela é casada e, bem, né, eles têm um costume velado de poligamia, porque esse costume não é mais aceito no momento social, político e religioso em que eles vivem, na época em que se passa o livro, mas ele ainda continua acontecendo de forma velada. Então ela descobre que o marido dela tem uma outra família, né, uma outra esposa, que por sua vez vai descobrir que o marido tem outra, que o marido tem outra, e é um grande leque e parece que não vai acabar mais, que a gente sempre vai descobrir uma nova mulher envolvida na jogada. E a escrita da Paulina é muito poética, ela é diferente do que eu imaginava, assim, e o livro também é maior do que eu imaginava, porque no Kindle a gente não tem tanta noção, mas eu lia, quando eu via tinha passado 1%, então foi uma experiência muito diferente do que eu esperava. Eu grifei muito esse livro, porque ela é uma escritora de frases marcantes, assim, de passagens marcantes, ela faz análises da sociedade que te dão um tapa na cara, e ao mesmo tempo escrevendo com tanta poesia que é impossível a gente passar ileso, assim. E é um livro cheio de plot twist. Quando eu menos esperava, pum, aconteceu alguma coisa que mudava todo o rumo da história. Mas, enfim, eu tô muito tagarela nesse vídeo de fechamento, vou deixar os comentários pra quando sair o vídeo de Niket. Quando eu terminei o livro da Paulina, a gente já tava muito no fim do mês, eu queria terminar mais um livro no mês, então eu aproveitei pra pegar um livro curtinho, que já tava na minha estante aí há alguns meses, que é o Todos os Santos, da Adriana Lisboa, escritora brasileira. E eu me interessei por esse livro o dia que eu vi ele na livraria, e eu li, né, um pouco da sinopse, mas assim, aquele interesse extremamente passageiro que não teria acontecido se eu não acabasse conseguindo esse livro depois num sebinho que uma amiga estava se desfazendo. E enfim, ele é um livro ok, ele é um livro assim meio X, que eu tenho certeza que eu vou acabar esquecendo rápido, mas ele é um livro que fala de sentimentos pesados de uma maneira bonita também, e tem a sua dose de intrigas e mistérios. Aqui quem tá narrando a história pra gente é a Vanessa, e ela e o André, que é um amigo, ex-namorado dela, a gente vai entendendo ao longo do livro, passaram por uma história que marcou a vida deles quando eles ainda eram bem novos. Então o irmãozinho da Vanessa, que era colega de escola do André, acabou morrendo afogado numa festa infantil. Ele caiu na piscina e ele morreu. E então a gente vai acompanhar essa história, né, de como esse fato marcou a vida e acabou unindo essas duas pessoas, a irmã dele e o amigo de escola. E é claro, né, não tem como você passar ileso por um fato desse na sua vida. Você é relativamente criança, né, a Vanessa estava ali entrando na adolescência, ela tinha um irmão mais novo que morreu numa festa de aniversário em que ela estava. Isso vai destruir um pouco da família dela, o casamento dos pais já não andava bem, essa vai ser a pedra que faltava. E a gente vai acompanhar então como que a morte desse irmão, como que a morte de uma criança atravessa todo mundo que tá em volta, né, essas mortes trágicas e inesperadas têm a capacidade de mudar
dá água pro vinho a vida das pessoas, e é isso que a gente vai acompanhar aqui. Muito sentimento. A Vanessa tá narrando anos depois, mas ela apresenta fatos da vida atual dela e desse passado ali, da época que o irmão morreu, e vai costurando essa história pra gente. E, enfim, falo mais sobre ele quando sair a resenha. E é isso, gente. Em junho eu tinha lido bastante. Em julho foi um mês mais normal. Eu li aí um livro maior, que é O Construtor de Pontes, e os outros... o Niket também é grandinho, né? Mas, enfim, dei uma baixada no ritmo. E tá tudo bem também, né? 4 ainda acho que é um bom número. E é isso, não esqueçam de conferir a resenha do Holocausto Brasileiro lá no canal do Clube Leitura, porque ela não vai sair aqui, e as outras vocês podem esperar que em breve elas aparecem. Não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos, deixarem um joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!